Capítulo 4. Pare de contar e comece a perder a conta. Parte 2. A luta é real. Como pastor, já celebrei centenas de funerais. Um deles sempre se destacou entre os demais por uma razão que eu tenho certeza que você nunca poderia imaginar. Depois que compartilhei uma breve mensagem e me sentei, o diretor da funerária convidou a família do falecido para a frente da sala. Essa era a chance para eles verem o corpo da amada no caixão aberto pela última vez e se despedirem. Esse é sempre um momento comovente onde muitas lágrimas são derramadas. Eu me sentei ao lado da sala, cuidando da minha própria vida, quando notei duas mulheres provocando uma agitação ao redor do caixão. Eu as conheci como as filhas da mulher idosa que havia falecido. A mamãe me deu. Uma delas gritou para a outra enquanto apontava para um anel no dedo da mãe falecida. Não, a outra gritou. Ela deu foi para mim. O anel pertence a mim. Elas gritaram de um lado para o outro. Então uma delas alcançou o caixão e agarrou o anel pelo qual estavam brigando. Todos que assistiram ao espetáculo ficaram surpresos, inclusive eu. Mas a outra mulher não ia deixar a irmã levar o anel que em sua mente pertencia claramente a ela. Ela mesma tentou arrancar o anel. Enquanto as duas irmãs adultas jogavam cabo de guerra com o dedo da mãe morta, eu fiquei estupefato. Eu olhei para o diretor do funeral pedindo por alguma orientação. Ele não disse uma palavra. Ele apenas ficou lá com a boca aberta. Quando olho para trás, de certa forma, foi bem engraçado, e isso acabou dando uma boa história. Mas a luta foi real. Foi doentio assistir as duas irmãs entrarem em uma briga física bem ao lado da própria mãe falecida, deitada em um caixão. Infelizmente, essa é uma cena cujo desdobramento o inimigo adora assistir sentado. As pessoas fazem coisas malucas por causa da amargura, como puxar o dedo de uma mulher morta. Tenho notado que, quando as pessoas lutam com a falta de perdão, isso fica aparente. Isso é um fato. Apegue-se à injustiça, ao ódio, como se sua vida dependesse disso. E eu lhe mostrarei decadência emocional, espiritual e até física. Pesquisas mostram consistentemente ligações entre a mente e o corpo. O que pensamos se manifesta fisicamente. Segundo a clínica Mayo, guardar rancor gera um efeito negativo sobre o sistema cardiovascular e nervoso. Um estudo mostrou que as pessoas que pensavam sobre uma ofensa regularmente experimentavam pressão alta, frequência cardíaca elevada e aumento das tensões musculares. Por outro lado, eis o que você obtém quando perdoa: relacionamentos mais saudáveis, maior bem-estar espiritual e psicológico, menos ansiedade, pressão arterial mais baixa, menos sintomas de depressão, um sistema imunológico mais forte e uma saúde cardíaca melhorada. É nítido que isso soa como um ótimo negócio. Liberar o fardo emocional da falta de perdão pode até resultar em um alívio físico, conforme descoberto por autores da Universidade Erasmus, da Universidade Nacional de Singapura e da Universidade de Maryland, que colaboraram em 2 estudos. No primeiro, eles pediram aos participantes que estimassem a inclinação de uma colina. Aqueles que foram motivados a sentir o perdão perceberam que a colina era menos íngreme do que o grupo que foi motivado a sentir falta de perdão. O segundo estudo foi mais ativo. Os participantes foram testados em um salto vertical. Aqueles que perdoaram saltaram mais alto do que aqueles que não perdoaram. O peso da falta de perdão irá lhe arrastar para baixo. É uma carga muito pesada para se carregar na corrida, a qual você é chamado a correr. Então, pare de contar, comece a perder a conta, persista. Libere o poder. O perdão é a chave para a liberdade, cura e plenitude. Quando Jesus estava pendurado na cruz, antes de morrer, ele olhou para uma cena absurda. Os líderes religiosos estavam ridicularizando-o. Os soldados romanos estavam lançando a sorte pelas suas roupas.
A multidão estava amaldiçoando-o com os punhos levantados. E enquanto seu corpo estava estendido em 2 pedaços de madeira lascada, ele implorou em favor das próprias pessoas que estavam cuspindo nele, arrancando os pelos da sua barba e chamando-o de fraude desprezível. Jesus pediu ao seu Pai Celestial: perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Em uma hora, o perdão salvou o mundo. Quando Jesus proferiu essas palavras, seu espírito foi liberado. Isso aconteceu logo antes que ele desse seu último suspiro e entregasse seu espírito nas mãos do Pai. Veja Lucas 23:46. O espírito de Jesus só poderia ser liberado em uma atmosfera de perdão. Antes de deixar essa terra, Jesus tinha que perdoar aqueles que estavam torturando-o, aqueles que estavam zombando dele, aqueles que estavam blasfemando-o. E isso foi importante porque as mãos de Deus não tocarão em espíritos que não liberam o perdão. Onde quer que você libere o perdão, você libera o poder do Espírito de Deus. Quando Jesus liberou o perdão e finalmente morreu na cruz, céu e terra colidiram, a terra tremeu, o véu do templo foi rasgado em 2, as rochas foram partidas ao meio, túmulos foram abertos. Veja Mateus 27, 51 e 52. Paulo escreveu: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Quando você perdoa, você também libera poder para vencer o diabo. E mais, quando perdoamos, liberamos o poder de Deus em nossas vidas para trazer cura. O escritor do livro de Tiago perguntou: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este ore sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. E as orações feitas com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver alguém cometido pecado, ele será perdoado. Tiago 5, 13 ao 15. Na Bíblia, a primeira restauração que Deus fez neste planeta não foi de um ser humano, foi de água amarga. Em Êxodo 15, lemos como Deus levou cerca de 2 milhões de israelitas do salgado Mar Vermelho para as águas de Mara, que significa amargo em hebraico. Deus não curou uma doença ou um osso quebrado, ele curou a amargura. Ele sabia que se eles conseguissem liberar o perdão e tirar a amargura, a cura viria. Quando você perdoa, você libera o poder de cura. Como disse Corrie ten Boom, o perdão é a chave que abre as portas do ressentimento e as algemas do ódio. É um poder que quebra as cadeias da amargura e os grilhões do egoísmo. Isso vem de uma mulher que foi aprisionada em um campo de concentração nazista por ousar ajudar muitos judeus a escapar do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ela muitas vezes testemunhou prisioneiros, incluindo sua própria irmã Betsy, serem tratados de forma brutal pelos guardas da prisão. Betsy morreu enquanto estava em cativeiro. Durante anos após a libertação milagrosa, ten Boom falou muitas vezes em igrejas sobre a sua experiência. Uma noite depois de ter dado uma palestra sobre a necessidade de perdoar, ela viu no meio da multidão um guarda nazista que ela conhecia. Alguém que estivera no mesmo campo, que fora particularmente cruel com a irmã. Ele se aproximou dela e pediu perdão. Em suas palavras, meu sangue pareceu congelar. Eu, cujos pecados tinha que ser perdoados todos os dias, não conseguia perdoar. Betsy morrera naquele lugar. Ele poderia apagar a lenta e terrível morte dela simplesmente com aquele pedido? Ele não ficou ali por mais de alguns segundos com a mão estendida, mas, para mim, parecia que foram horas em que eu lutei com as coisas mais difíceis que eu já tive que fazer.
E a verdade é que a frieza ainda apertava meu coração. Mas o perdão não é uma emoção. Eu também sabia disso. Perdão é um ato de vontade, e a vontade pode trabalhar independentemente da temperatura do coração. Mecanicamente, eu confiei a minha mão àquela que estava estendida para mim. E ao fazer isso, uma coisa incrível aconteceu. A corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço, pulou em nossas mãos unidas, e então esse calor que cura pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, gritei de todo o meu coração. A luta é real, mas as bênçãos também são. A falta de perdão fere, o perdão cura. O que está impedindo você? Anos atrás, aconselhei uma mulher. Ela e seus 4 filhos haviam sido abandonados pelo marido por causa de outra mulher. Eu disse a ela que o primeiro passo para a cura era perdoá-lo. Minha declaração não foi bem recebida. Mas meu marido não merece ser perdoado, ela disse, com lágrima nos olhos. Eu entendo, eu disse. Quero dizer, ele fez uma coisa terrível que causou grande dor a você e seus filhos. Ele definitivamente não merece ser perdoado. Eu parei por um segundo. Mas e você? Veja, nenhum de nós merece ser perdoado. Nenhum de nós merece a graça que Deus dá livremente. Nenhum de nós merece as misericórdias que Ele renova para nós todas as manhãs. Nenhum de nós merece ser amado com um amor incondicional, infalível e imparável. Eu acredito que certos obstáculos se colocam como barreiras que nos impedem de perdoar os outros. Eu pensei que existem muitos e que todo mundo tem uma razão específica que torna essa luta tão difícil, mas eu quero focar neles para esclarecer o que o perdoar não significa. 1. Perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu. O ditado perdoe e esqueça é apenas uma meia-verdade. E ao contrário da opinião popular, isso também não está na Bíblia. Perdoar? Sim. Esquecer? Bom, isso é um pouco complicado. Quando você perdoa, você não fica com amnésia. Como esquecer a imagem de pegar seu cônjuge no ato da infidelidade? Como esquecer o momento em que o seu tio estuprou você? Como esquecer o dia em que seu pai lhe abandonou? Como você esquece que seu adolescente gastou toda a sua poupança para comprar drogas? Quando você perdoa alguém, você não nega a ofensa. Você não finge que ela nunca aconteceu. Aconteceu, foi real, foi ruim. O perdão não elimina ou minimiza a gravidade da ofensa, mas a falta de perdão pode causar uma dor ainda mais profunda. O peso da falta de perdão irá arrastar você para baixo. É uma carga muito pesada de se carregar na corrida, a qual você é chamado para correr. Não perdoar os outros sempre leva a uma grande amargura, o que irá tirar sua paz e alegria. Ao não perdoar, você sabota seu próprio bem-estar. Quando você perdoa, no entanto, você é liberado do tormento. Você é livre para amar, livre para ter paz, livre para ser feliz, livre para viver uma vida plena. Quando você perdoar, pela graça de Deus, você começará a se lembrar de maneira diferente. Em vez de servir como uma coordenada de GPS para a amargura, a ofensa acabará se tornando um ponto de referência do quão longe você chegou no processo de cura e do quanto Deus tem trabalhado em sua vida para enxergar além da dor. Perdoar alguém pode ser um ato instantâneo, mas o trabalho de cura leva tempo. Tenha bom ânimo, antes que você perceba, um dia você acordará e a dor de ser abandonado, traído ou apunhalado pelas costas não será a primeira coisa que você irá pensar, e a cada dia que passar, a dor diminuirá. 2. O perdoar não vai liberar o infrator das consequências.
Às vezes escolhemos não perdoar porque pensamos que isso significa que a pessoa que nos magoaram se safarão com o que fizeram conosco. Nós queremos que eles sejam responsabilizados, queremos que eles assumam a responsabilidade por suas ações. Podemos até querer que eles sofram como nós. A principal razão pela qual não queremos perdoar as pessoas é porque queremos vingança. Isso nos conforta. Em Gênesis 27:41, Esaú disse para si mesmo: eu vou matar Jacó depois que eu lamentar pelo meu pai. Ele desejava equilibrar a balança do certo e do errado. É errado querer justiça? Eu posso perdoar alguém por matar um ente querido, mas isso não significa que tal pessoa não deva ir para a cadeia pelo resto da vida. Da mesma forma, a Bíblia não ensina que a vingança é errada ou pecaminosa. Em Apocalipse 6, 9, 10, lemos sobre as almas dos mártires no céu que estão sobre o trono de Deus clamando: vinguem-nos. O pecado não existe no céu. Portanto, estas orações não devem ser pecaminosas. No entanto, não somos nós quem executamos a vingança. A Bíblia diz que duas coisas pertencem a Deus: o dízimo e a vingança. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Romanos 12, 19 e 21. Não cabe a mim ou a você responsabilizar alguém que nos prejudicou. Isso depende de Deus. Não vença o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Veja Romanos 12, 21. Entregue sua raiva a Deus. Entregue seu desejo de vingança a Deus. Permita que Deus seja o juiz e acerte onde o reembolso precisa ser feito. Deus leva a ofensa a sério. Jesus até disse: é inevitável que aconteçam essas coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas tropecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Lucas 17, 1, 2. Em outras palavras, se alguém causar dano a qualquer um dos seus, seria melhor que essa pessoa tivesse um bloco de cimento amarrado no pescoço e fosse jogado no oceano. Aí, essa é a maneira de Deus dizer: a vingança é minha, perdoe, não importa o que os outros façam e me deixem lidar com o resto. 3. O perdão nem sempre significa reconciliação. Quando você perdoa alguém, isso não significa automaticamente que você deva construir um relacionamento que foi rompido. Você pode até fazer isso, mas há exceções. Algumas pessoas são indignas de confiança ou são abusivas. Relacionar-se com elas de maneira próxima seria insalubre. Por exemplo, suponha que você perdoe alguém que nunca pediu desculpas e se recusa a aceitar que lhe prejudicou. O perdão continua sendo necessário, porém, se não for por um milagre de Deus, não há uma forma pela qual um relacionamento possa ser restabelecido. Se um pai abusou sexualmente de você quando criança, você pode perdoá-lo sem precisar se tornar amigo dele. Se um parceiro de negócios trapaceou as margens do lucro de sua empresa, você pode perdoá-lo, mas você não precisa mais negociar com ele. Em qualquer um desses casos, a reconciliação seria tola. Talvez fosse quase um ato de masoquismo. Tenha em mente que Deus não o fez para ser um manequim de teste de acidentes. Perdoar alguém não é um convite para mais abuso. Existem situações em que você precisará definir e proteger os limites. Eu não sou um terapeuta licenciado e não conheço sua situação específica, mas se você está lutando para saber se uma reconciliação é saudável ou justificável, sugiro que você consulte um profissional, seja um conselheiro ou um pastor. Pare de dar desculpa para não precisar perdoar. Deus está dizendo a você hoje: abra mão para tomar posse.
Simplesmente faça. Abra seu coração para o perdão. Não espere até que você sinta a vontade de perdoar, pois, francamente, isso provavelmente não vai acontecer. Perdão é uma escolha, não um sentimento. Em vez de esperar que sentimentos calorosos e indistintos o envolva antes que você pense que pode perdoar alguém, faça isso hoje. Dependendo de sua circunstância, faça isso cara a cara. Ou, se você não puder se encontrar com a pessoa, faça entre você e Deus em particular. Às vezes, aquele que o magoaram não tem ideia do que fizeram ou se recusam a admitir a transgressão. Perdoe a si mesmo. Não espere até que a parte ofensora fale com Deus e implore pelo seu perdão. Isso pode muito bem não acontecer. Perdoe a si mesmo. Tome as seguintes medidas práticas para começar a perdoar hoje. 1. Abra seu coração. Para perdoar, você deve abrir seu coração. Você não pode curar ou avançar até que você faça isso. 2. Estenda a compaixão. Em outras palavras, busque entender a situação da outra pessoa. Você não conhece a história por trás da pessoa que lhe machucou. E isso não é fácil de se fazer, mas tente separar a pessoa das suas ações e tenha compaixão dela. Novamente, isso não significa que você está justificando o que ela fez ou minimizando a gravidade da ofensa. 3. Libere a pessoa da prisão que você colocou dentro do seu coração. Quando você diz, eu não perdoarei fulano enquanto eu viver, você acabou de colocar essa pessoa na prisão em seu coração. É hora de deixar o agressor sair. Não há dúvida de que ele partiu seu coração, traiu sua confiança ou fez algo ruim. Mas, para ser curado e se tornar pleno, você deve abrir a prisão e deixar a pessoa ir embora. Perdão é uma decisão. Escolha perdoar. Enquanto você lê este capítulo, eu me pergunto se alguma imagem veio à sua mente repetidamente. Especificamente, a face de alguém que lhe machucou. Isso é Deus mostrando a quem você precisa perdoar. Eu lhe peço para se juntar hoje ao Clube 70 × 7. Não perdoe apenas 1 ou 7 vezes. Comprometa-se com o estilo de vida de perdão. Isso irá mudar a sua vida. Seja qual for a transgressão que lhe tenha sido cometida, você já ficou obcecado por isso tempo suficiente. Siga em frente. Uma das estratégias mais bem-sucedidas do inimigo é fazer com que você se concentre em coisas que não importam mais. Por que passar a sua única vida tentando justificar o passado quando você pode avançar para a bênção de Deus? Não fuja do perdão, corra para o perdão. Ele é um grande amigo. Se você escolher perdoar, seu coração será curado. A grande ideia. Pare de contar e comece a perder a conta.